Pronto, vamos lá então agora começar novamente, para ficar a gravação. Bom dia a todos, estamos hoje reiniciando as atividades do TEP com os nossos seminários e para iniciar, convido a professora Maria de Fátima, que é líder do grupo, para dar bom dia a todos os convidados. Bom dia, desejo que estejam bem. Estamos iniciando as atividades do Grupo TEP, Grupo de Estudos, Trabalho, Educação e Políticas Educacionais da Universidade Tuiuti do Paraná, inscrito no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, e é nossa tradição já mantermos aos sábados eh, os seminários online sobre temas candentes, atuais, da educação brasileira. Este ano vamos iniciar com o tema, numa abordagem crítica, dos estudos decoloniais. Isso decorre de que, no final do ano passado, em comunicações, seminários sobre educação e a pedagogia histórico-crítica, nos apareceram já estudos com esse eixo. E eu entendi, então, que seria muito oportuno que tivéssemos um convidado, uma convidada, que vem estudando o tema, para nos trazer as problemáticas que envolvem essa temática. Temos aqui a grata satisfação de ter uma pesquisadora que está fazendo seu doutorado na Unesp e que teve a sua indicação por parte do professor Danilo Mattucelli. Danilo é um caro colega que sempre colaborou com o TEP. E, mais uma vez, eu quero aqui também ampliar meus agradecimentos, além de Aline, mais uma vez, Danilo colabora conosco e nos ajuda a tratar dessa temática que nos parece necessária e que possibilita que a gente tome posição em relação não só a pesquisas de dissertação e tese, TCCs, mas também nas comunicações de evento. Então, eu quero dizer a todos, são muito bem-vindos, muito bem-vindas ao TEP. O TEP é um grupo já com algum tempinho, não é? Já é mais do que adolescente, já tem alguns aninhos de existência e persegue esse trabalho de uma formação rigorosa, ampliada e num diálogo com pesquisadores de outras instituições e de outras áreas de conhecimento. Eu desejo que esta manhã seja muito rica e que todos nós possamos nos colocar nesse debate sobre os estudos decoloniais. Kiko. Obrigado, professora Maria de Fátima. O Danilo, nós temos uma relação muito forte com ele, né? Eu lembro que, eu acho que em 2018, 2019, a professora Maria de Fátima, no início do ano, me trouxe um texto e falou: procure esse texto aqui para nós, para a gente poder estudar. E logo eu vi que havia um livro, né, do Danilo, que a livraria era 2 quadras da minha casa, CRV. E eu trouxe para o professor o livro dele. Ele falou: mas da onde você conseguiu? Eu falei: da livraria. E eu acho que na semana seguinte teve um evento na UTFPR que o Danilo estava lá. Eu fui falar com ele: nós estamos estudando o teu livro. Ele: por quê? Porque nós achamos, a professora Maria de Fátima achou sua tese e pediu para estudar. E nós criamos uma relação muito boa, que o Danilo acabou fazendo um curso com a gente, né, de Poulanzas, e tive o prazer de tê-lo depois na minha tese, no banco da minha tese, né? Então, e, assim, ao procurá-lo, ele já de início indicou a Aline. A Aline, que hoje está aqui presente, diretamente do México, né, que depois ela explica o porquê que ela está no México. Lá são exatamente
3 horas de diferença, são 7 horas, ela está desde as 6h30 com a gente aqui, que é a Aline, que é mestre em Relações Internacionais pela UNILA, né, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Ela é bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é doutoranda em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista, na Unesp, dentro da linha de pesquisa Determinações do Mundo do Trabalho. A linha de pesquisa nas áreas de Sociologia Política e Economia Política Internacional. Se interessa pelas questões teóricas sobre o marxismo e pensamento crítico latino-americano. Estuda atualmente as seguintes temáticas: crítica à teoria decolonial, pensamento anticolonial, imperialismo e tradição marxista latino-americana e caribenha. Eu queria avisar a todos que durante a fala da Aline, no chat vai estar o link para a presença, para a posterior emissão da declaração. E também vocês poderão se inscrever pelo chat para que façam os seus questionamentos ou colocações, que pode ser tanto pelo chat ou se inscrever para fazer oralmente na tela. Então, eu queria dar boas-vindas à Aline, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui, e a palavra está com você, Aline. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Muito obrigada pelo TEP, professora Maria de Fátima, ao Isaías por me chamar. Estou bem contente. Eu faço essa crítica desde 2021, então conhecimento acumulado para compartilhar aí. E eu queria comentar primeiro que eu tô aqui no México, que eu tô participando da ajuda a Cuba de solidariedade. Eu Faz tempo que eu tenho uma relação muito forte com Cuba, então eu vou e venho desde 2017, já participei de brigadas ali, e desde dezembro, né, que não chega petróleo em Cuba, eu estava lá esses últimos meses, e a situação tá muito difícil, tá, é um nível de genocídio mesmo que está acontecendo com Cuba, passou de um bloqueio para um genocídio. Então eu pedi para o TEP se eu podia fazer esse espaço também como uma forma de arrecadação. Eu aqui do México vou participar da caravana, convoy, que seria uma proposta parecida com a flotilha que participa para a Palestina, que para o dia 21 de março agora. A ideia é um monte de gente de fora, de onde puder, chegar em Havana, levando doações. Eu vou conseguir levar 2 malas pela delegação e pelo grupo que eu estou participando aqui no México. A gente já fez umas arrecadações. E eu vou deixar então aqui o Pix da Câmara Empresarial Brasil-São Paulo, que é o que está arrecadando para painéis solares. Eles já conseguiram quase 200 mil de arrecadação. E agora é muito importante esse foco também, porque a gente não vai conseguir suprir medicamento, alimento por muito tempo, né? Então, a gente está tentando focar nessa ajuda que seria dos painéis solares. Então, quem puder, eu vou deixar, acho que aqui no chat mesmo, pode ser? Isso, Aline, deixa no chat aqui mesmo. Depois eu passo também para todos. Tá, só fazer um copia-cola aqui. Esse é o Pix. Pronto. Então, esse é meu tema também. Meu tema acabou indo para Cuba. Eu vou tentar delinear como é que eu fui chegando nele. Vou tentar explicar como é que foi esse meu processo de como eu cheguei em Cuba para fazer a crítica à teoria decolonial, como que foi a minha dissertação de mestrado, já foi de crítica à teoria decolonial. Eu defendi ela em 2020, comecinho de 2024, mas desde 2021 que eu estudo esse problema, né, essa questão colonial. E para explicar assim um pouco, eu entrei em contato primeiro com a teoria decolonial em 2018, 2019, que a teoria decolonial ela é ali do 2010, 2012 na América Latina, mas ela ganha força no Brasil a partir de 2014, 2015, com um artigo da Luciana Balestrin sobre colonialidade, ali quando começa. Então, quando eu fui fazer meu TCC,
eu me interessava pela questão indígena zapatista aqui do México, pela questão indígena no geral da América Latina, e me apresentaram essa teoria como a única possível de fazer o estudo da questão indígena. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mais ou menos, e acabei não seguindo. E por sorte eu tinha uma professora de economia política que acabou me passando o Álvaro Garcia Lineiro, um marxista, e daí eu pude ir por esse tema através de outra linha. Mas daí eu fiquei com essa questão na cabeça. Então, em 2020, 2021, comecei a estudar. Eu fiz também 2 anos de sociologia na Universidade de Buenos Aires nesse período, que era período de pandemia. E ali, junto com os estudos, eu comecei a pesquisa mesmo. Que daí, quando eu entrei no mestrado na Unila, daí eu já tinha o que eu queria abordar, né? Que seria uma crítica e não uma tentativa de diálogo com a teoria decolonial. Porque hoje existe o que seria marxismo decolonial. Eu já queria entender como que se separa do marxismo, na verdade, essa teoria. E isso é uma questão para muito jovem pesquisador que entra hoje na universidade e que tem esse interesse, como eu também, por questão de mulheres, por questão LGBT, pela questão negra, pela questão indígena. O que acontece, acho que de uma forma quase hegemônica ultimamente, dentro desses espaços, é que te apresentam essa teoria como se fosse a que explica essas questões. E desde logo essa teoria vai se colocar como não marxista, como uma divergência do marxismo, como um marxismo superado de alguma forma. E uma outra pesquisadora que eu utilizo, que eu leio seus textos, entrei em contato com ela, a mesma questão também. Ela também entrou, se interessou pela teoria decolonial, porque parece algo muito bonito, realmente. Te apresentam como uma ideia bem descolonizadora, que todos somos colonizados, temos que nos descolonizar. Toda essa questão de trabalhar com os que não estão escutados, com o outro. Então já começa com isso, é que a teoria decolonial foi a primeira a falar sobre essas questões, é a forma como nos aparece. É, e eu me vacinei da teoria decolonial em Cuba. Então foi ali que eu fui entendendo qual era o problema, que eu vou tentar ir explicando aqui aos poucos. Kiko, você pode passar os slides? Pode já colocar no primeiro. Em primeiro lugar, acho que é muito importante entender do que a gente está falando quando fala de teoria decolonial, né? Eu separo o que seria decolonialismo de teoria decolonial. Teoria decolonial surgiu com um grupo chamado Modernidade e Colonialidade no fim dos anos 90 para o início dos anos 2000. Era um grupo de pesquisadores que começou a se reunir em congressos acadêmicos, principalmente nos Estados Unidos. E os nomes são Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Ramon Grossfogel, Nelson Maldonado Torres. São pesquisadores latinos. O Quijano é do Peru, trabalhava ali na Universidade de São Marcos. Grossfogel é porto-riquenho, Mignolo é argentino. E a maioria deles trabalha nos Estados Unidos, faz pesquisa ali na Universidade de Califórnia, principalmente. E eles começaram a se reunir e criaram o que seria esse termo decolonial. É, Só que esse grupo, ele já se dividiu, já não existe mais. Então eu coloco o que seria decolonialismo que veio também depois dele, a posteriori deles, que contempla mais essas pesquisas, essas teorias que não usam como referente principal esse grupo, mas que segue usando a categoria de colonialidade. Por exemplo, depois, quem criou a categoria de colonialidade foi Aníbal Quijano, mas tem Maria Lugones vem e acrescenta colonialidade de gênero, por exemplo. Nelson Maldonado Torres coloca a colonialidade do ser e do saber, aí também acrescenta mais uma questão.
e também esses pesquisadores que são de alguma forma relacionados. Isso eu vou trazer mais quando vou trazer sobre o antimarxismo. Então, quero colocar isso dentro do decolonialismo, esse guarda-chuva um pouco mais amplo também, para colocar ali o Boaventura de Souza Santos, que é um pesquisador sobre epistemologias do Sul, mas que não usa o termo exatamente decolonial. Uma professora argentina, não, acho que é brasileira, Rita Segato, que é um nome muito grande. Esses nomes são muito grandes dentro de congressos acadêmicos. Eu já participei muito de alas, muito da Claxo, e os nomes que abrem esses eventos geralmente eram essas pessoas, a Rita Segato, o Boaventura de Souza Santos, o próprio Quijano está muito inserido dentro da Claxo também. Então, o que eu estudo é mais esse grupo. No caso, eu delimito o Quijano, o Mignolo e o Grossfogel. São os três principais autores que eu pesquiso. Então, as questões que eu vou trazer aqui é da leitura dessa parte. E também uma questão é entender que existem outras teorias similares, que primeiro surgiu o pós-colonialismo, com o grupo Subalternos da Índia. Esse grupo é anterior ao decolonial, surgiu também em universidades da Inglaterra, da Índia, dos Estados Unidos, e ali entra também dentro de todo um guarda-chuva do que seriam os estudos culturais, do que seriam essas pesquisas que começam a avançar com outros temas a partir dos anos 70, dos anos 80. Também tem o afropessimismo, que é uma teoria bem forte dentro dos Estados Unidos, e a teoria decolonial vai estar em contato de alguma forma com essas teorias dentro de um guarda-chuva assim mais geral ainda. Mas só para explicar que essa é a minha delimitação desses estudos e também desse grupo latino, né? Eu não cheguei a estudar ainda os brasileiros que foram se formando conforme os últimos anos. E acho que uma coisa muito importante já para começar é que eu já parto da ideia de que decolonial é diferente de anticolonial. Que anticolonial seria a nossa tradição do século XX, ali que se inicia com o imperialismo, com o colonialismo marxista, que é a crítica prática, a crítica comunista, a crítica que se formou na África, na América Latina, na Ásia, porque um problema que está tendo muito é uma certa apropriação como decolonial de muitos autores que são anteriores à criação desse grupo. É o que acontece principalmente com o Frantz Fanon, que é colocado como um autor decolonial, e Frantz Fanon é dos anos 60. Isso já é não olhar para a sua própria história, né, para o próprio contexto. Então, um evento que eu participei agora em Cuba, da Tricontinental, que 60 anos atrás aconteceu uma Tricontinental em Cuba, que reuniu África, América Latina e Ásia. Então, a gente teve o evento agora em janeiro, e também tinha outras pesquisadoras críticas à teoria decolonial, e algo que se falava é que o decolonial tem esse problema, é muito abrangente. Algumas vezes, tudo vira decolonial, a xícara é decolonial, o sapato é decolonial, a mesa é decolonial, acaba virando essa confusão teórica. Esse grupo criou uma certa confusão teórica de, do que seria o anticolonialismo. Então, o que eu estou tentando agora é limpar esse campo, como separar e tentar entender o que que é exatamente o decolonial e como ele diverge da teoria e da tradição anticolonialista. Pode passar. Pode passar, por favor. Só um segundo, Aline. Eu tenho que sempre voltar aqui. Tenho sempre que interromper e passar. Está aparecendo você? Sim. Então, quando eu comecei essa crítica, não tinha muita bibliografia, mas o que eu queria fazer no mestrado era
começar dessa bibliografia que eu já tinha encontrado, que me passaram. Então, o que eu fiz foi fazer uma síntese das críticas já existentes, e a partir disso, o meu mestrado foi sobre o antimarxismo na teoria decolonial. Então, eu pesquisei a partir desses textos, já tentando entender qual que eram as principais críticas que eles traziam, os principais problemas. Então, eu encontrei o primeiro texto que saiu de crítica à teoria decolonial foi da Silvia Rivera Kuzikank, que é uma pesquisadora boliviana, que ela é a primeira de colocar a ideia de que é preciso descolonizar o decolonial. Isso, ela foi realmente a pioneira né, dentro dessa crítica ao grupo Modernidade e Colonialidade. Foi a partir de 2011 que ela começou a criticar. Eu encontrei também um artigo do José Paulo Neto, de crítica à Boaventura de Souza Santos, que começou a me guiar também um pouco nesse caminho. Mas em específico aos decoloniais, de uma forma um pouco mais profunda, ainda que nenhum deles seja de fato pesquisador sobre a crítica decolonial, eles escreveram textos para essas compilações que eu coloquei ali, que é Pele Branca, Máscaras Negras, que seria como um trocadilho, né, do Pele Negra, Máscaras Brancas, o Frantz Fanon, que já está colocando uma certa apropriação que é feito pelo grupo decolonial da questão negra. E Crítica à Razão Neocolonial, que foi editado pelo professor Garza Toledo. Esses dois livros são aqui do México. E o Crítica de Razão Neocolonial é marxista, tem todos os textos são marxistas, e o Pele Branca, Máscaras Negras não. Mas são duas compilações muito boas das críticas que eu encontrei. E outro texto também foi um livro do Vivek Shiver, que é Postcolonial Theory and the Spectre of Capital, que me ajudou também a entender qual que era a crítica aos pós-coloniais. Então, eu abordei de uma maneira mais lateral, assim, mas para começar a entender qual que era a ligação entre eles também. Pode passar. Aí eu fiz, então, no mestrado essa revisão bibliográfica desses textos, mas eu também já fui buscando entender o que que era o antimarxismo e por que o antimarxismo é importante. Essa foi uma pergunta que me faziam ali em 2022, 23, quando eu comecei essa crítica de por que que seria importante criticar o antimarxismo dos decoloniais, por que que isso afeta a teoria em si dos decoloniais, e eu coloco que isso afeta completamente a teoria decolonial. Sim, porque se coloca assim como um antimarxismo. Eles mesmo colocam, quando saem os manifestos, o giro de 360 graus, que eles chamam, eles falam que eles são nem nem liberalismo, nem cristianismo, nem marxismo. É colocado dentro dessas ideias, porque seria necessário superá-las, porque o marxismo não foi suficiente. Então, nesse contexto dos anos 90, de pós-Guerra Fria, eles estão colocando isso, que é necessário uma nova teoria que seja capaz de descolonizar o sujeito, que o marxismo não foi suficiente. Então, nem uma ideia, né, de terceira via, nem esquerda, nem direita. Então, eles já partem dessa linha assim. Há diferentes intensidades de antimarxismo dentro do grupo. Mignolo seria o autor mais antimarxista de todos, o que mais faz esse tipo de declaração. Henrique Dussel também é bem conhecido dentro do grupo. Ele fez muitos estudos sobre o capital aqui no México. Ele tem uma larga carga teórica de estudo do capital. Ele seria um marxólogo, só que ele não adota o método do materialismo histórico. Então, ele tem uma certa particularidade dentro do grupo, mas que eu ainda não consegui estudar. E eu estudo o Quijano mesmo, porque foi o autor que criou a categoria de colonialidade, né? E o Quijano teve uma certa aproximação com teorias da dependência, teoria marxista nos anos 60, nos anos 70. Ele começa a se separar também mais ali nos anos 80 e nos anos 90, que daí é quando eles se colocam como decoloniais, né? Então, tem essa diferença entre eles, mas o que eu tento entender é essas questões que são iguais, né? Que compõem o grupo como tal.
que seria um tema metateórico e um guia metodológico que eles têm também, que é, eles também estão preocupados com a continuidade das relações de colonialismo, né? Então, essa preocupação, essa questão é extremamente válida, né? Então, eles partem desse problema da continuidade das relações coloniais na pós-dependência, né, da Europa. Entretanto, essa é a questão, né? Se eles chegam de fato a essa questão, a descolonização. Então, eles vão estar ali preocupados com a questão do saber, com a geopolítica, muito relacionado a como é que a gente produz um saber que não esteja atrelado a relações de dominação, né? E o que eles acabam caindo, na verdade, nessa questão metodológica de colonialidade é uma inversão do marxismo em relação à realidade com as ideias. O que eles fazem, eles partem primeiro da ideia, para então chegar à materialidade, para então chegar à explicação, e não parte do material para chegar às ideias. Então, eles acabam confundindo também uma questão de universalidade e particularidade. Eles focam muito no particular dessas questões, desses problemas, desses sujeitos que a gente está lidando, mas eles negam que haja uma universalidade, eles negam que haja uma relação entre elas. Quando é explicado o termo, termo colonialidade, parece mais como se fosse uma categoria analítica de amarras. Ela amarra a raça com a classe, com o gênero, de uma forma igual, de uma forma não hierárquica, porque para eles há que negar a totalidade do marxismo, porque a totalidade, a categoria de totalidade do marxismo seria eurocêntrica. Então, eles teriam que focar no particular e discursivamente eles falam que estão pensando numa questão universal, mas a questão teórica e metodológica, se de fato chegam à problemática universal que eles estariam colocando como sua questão, né, das relações coloniais, que é universal, eles acabam não chegando e acabam fazendo uma divisão categorial e analítica ali. E uma questão que o problema ali já começa é quando pensar quais são as origens desse grupo, né? Eles falam que seria uma mistura de várias teorias. Teologia da libertação, teoria marxista da dependência, algumas vezes também colocam pós-estruturalismo, mas fica essa dúvida de como eles se relacionam com o pós-estruturalismo, por exemplo, e ali está mais ligado com o pós-modernismo, e de fato vamos ver influências disso. Tem autores que criticam eles naquelas compilações também como socialistas utópicos, justamente por essa ideia pré-marxista, né, de partir primeiro das ideias para depois chegar na realidade. Mas uma questão que de fato os coloca é que eles estão localizados em universidades dos Estados Unidos. Isso para tentar evitar uma forma de essencialismo, né, de qualquer conhecimento que parte dali já seja desqualificado por partir de uma universidade dos Estados Unidos, que é como eles fazem com o conhecimento que sai da Europa, apenas é para localizar o contexto sócio-histórico deles. Eles estão localizados em universidades dos Estados Unidos nos anos 90 e anos 2000. Esse é o contexto deles e é o contexto ideológico desse período também. Então, é muito importante colocar isso também. Então, eu acho que eles absorvem essas questões de muitos pontos, mas que já os coloca diferente de um pós-estruturalismo, é decolonialismo, já tem uma ideia diferente que configura como decolonial. E o que acontece muito nessa questão de origem é que ocorre até uma certa confusão também ali de eles vão colocar que a origem deles é nas lutas e nas teorias anteriores ao grupo que se colocaram contra o sistema colonial. Então, eles trazem como referência o Las Casas, que lutou contra a opressão indígena durante o período colonial hispânico. Vão colocar Franz Fanon como um exemplo da onde se enraizam eles.
eles fazem essa colocação, eles colocam dentro da ideia de decolonial todos esses autores que, a partir de 1500, foram se colocando como discurso crítico à colonização. Então, eles fazem essa apropriação de que isso seria decolonial. E o que eles acabam fazendo é apagando outras tradições de pensamento, outros debates, outra categoria. Isso é muito crítico à ideia de colonialidade. A categoria de colonialidade, ela não faz um debate com outras categorias que estavam sendo debatidas pelo pensamento latino-americano. Então, por exemplo, a categoria de colonialismo interno, do Pablo González Casanova, essa é uma crítica constante a Quijano, que ele não dialoga com isso. Ele faz uma citação numa nota de rodapé sobre esse debate, mas falando que o Casanova, ele acabou caindo muito no marxismo, ele acabou caindo muito no universalismo e deveria ser descartado. Então, esse é o debate que é feito. Também não debate com o neocolonialismo, que é uma categoria do africano Nkrumah. Também é ignorado esse debate. E quando essa raiz é colocada em todos esses pensamentos, ao mesmo tempo que eles estão descartando o marxismo e suas lutas, eles estão apagando toda a tradição de pensamento marxista também. Então, a primeira pergunta que me colocou, assim, do antimarxismo deles, é da onde parte a prática política deles e a que isso leva também, esse antimarxismo. Porque, em relação à prática política, o Quijano é de 1928, ele faleceu em 2019. Então, ele é de uma geração e de uma tradição que, na América Latina, de pensadores que estavam lutando diretamente em guerrilhas, que estavam pessoas que foram, sua maioria, assassinadas. E o Quijano é um pensador acadêmico, ele nunca teve uma prática política de fato. E nenhum dos outros, nenhum desses pensadores militou, assim, realmente, eles participam dentro da universidade, desses fóruns, mas eles estão se apropriando desses autores que morreram ou lutaram em guerras, né? Que é como Franz Fanon, que é toda a tradição anticolonial que foi prática. Então, essa já é uma questão que eu separo. Eles possuem uma discursividade radical ali, que se colocam como uma fase superior do marxismo que não foi suficiente para emancipar os povos. Então, seria preciso superar o marxismo para chegar a essa etapa decolonial. E, e é isso, se mantém no discurso mesmo. Pode passar. E o que eu encontrei também, com base naqueles textos dos autores que eu coloquei ali, é que existe também um problema muito grande de práticas anticientíficas dentro desse grupo. Me surpreendeu muito o fato de uma autora que fez um rastreamento da categoria de colonialidade, né, de onde que ela surge. Aí o Quijano, nos anos 2000, ele se autorreferenciava. Então, toda vez que ele colocava essa categoria como referência da onde desenvolveu a categoria, era um texto anterior a ele. Então, ela foi buscando nesses textos de sua autorreferência do Quijano e a autora Andrea Barriga. E ela encontrou o surgimento dessa categoria num texto de 1991, com 10 páginas. Essa é assim que iniciou essa ideia. Texto de 10 páginas, depois ele tem outro texto sobre Mariátegui, que ele estudava Mariátegui e o Quijano, em 1992, outro texto de 20 páginas, e a partir disso o que ele faz é a autocitação, é a autorreferenciação. Então, uma categoria teórica, assim, que surge sem base empírica. Não tem base empírica nenhuma, porque ele coloca como uma ideia de 1492 que surgiu o eurocentrismo, a ideia de raça como uma dominação mundial. Então, isso seria colonialidade, essa relação com a raça, e é apresentada de uma forma que, como a raça apareceu antes, como o racismo apareceu antes da prática concreta. Então, ali no século XV, no século XVI, não tinha categoria racial exatamente dessa forma.
O que a Barriga fala é que as questões, por exemplo, da colônia da Espanha com a América Latina, às vezes eram guiadas mais pela questão da religião do que da raça, nessa divisão, nessa colonização e dominação indígena. Então a raça vai se configurar depois com a escravidão, e não exatamente com 1492, que é o ano que eles colocam. Então, nota-se muito esse problema mesmo de falta de referência dos autores, de autocitação entre o grupo, que o Mignolo vai citar o Quirrano e o Quirrano vai citar o Mignolo. Uma certa seleção enviesada de fontes, uma falta de base histórica, de falta de base empírica mesmo, essa ocultação de debates que eu já comentei. E muita crítica a Giomini, muita crítica a Giomini, porque Marx, por exemplo, é descartado como eurocêntrico porque nasceu na Europa, por mim, esse fato já o descarta. Então, eles acabam caindo muito nessa lógica mesmo. E essa questão de colocar a ideia antes da materialidade vira um problema muito grande de linguagem mesmo. Eles estão ali focados em desenvolver categorias novas, de desenvolver uma linguagem nova essa linguagem vai ser mais emancipadora. Então tem essa constante criação assim, que de uma certa ânsia pelo novo mesmo. E o que eu acho interessante lembrar que a Rosa Luxemburgo, ela falava que a verdade é subversiva, né? Então quando você troca uma linguagem e você deixa de falar termos que são diretamente relacionados à prática, como guerra, como paz, como pão, como terra, como elementos concretos de fato para colocar uma linguagem ali discursiva, de usar alguma palavra indígena, usar algum termo que esse termo vai explicar, esse termo não foi suficiente para explicar a colonialidade, então vou colocar a colonialidade do poder, vou colocar a colonialidade do gênero. Isso vai se perpetuando, vai se criando sem de fato ter tido uma construção de fato daquela categoria. Então é bem complicado mesmo. E isso é o que acaba relacionando muito a origem dos decoloniais com o pós-modernismo, né? Ali com o pós-estruturalismo é muito a questão dessa ânsia pelo novo, dessa linguagem, desse neologismo muito forte. Então, acaba tendo essa noção de que não existe uma realidade objetiva, né? Que a realidade seria algo construído, o que é a lógica cultural do capitalismo do pós-modernismo, né? Quando você coloca que a explicação, então, vem pela categoria de raça e não pela categoria de classe, eles acabam caindo muito nisso mesmo, numa explicação e também numa emancipação apenas discursiva, apenas linguística, né? Porque se o eurocentrismo é um problema de epistemológico apenas, então, para eles, um giro decolonial, o sair, como se tivesse uma ideia, como se fosse possível sair e ser descolonizado, né? É muito forte mesmo. E, essa questão, então, acaba colocando o marxismo. Eles fazem uma forma de síntese histórica, assim, como uma análise do que foi as lutas, né, do século XX, porque o século XXI seria decolonial, necessitaria o decolonial. Porque para eles o marxismo não foi suficiente, o marxismo foi o culpado das nossas lutas terem sido falidas, da nossa emancipação não ter sido completa. Então, por isso seria necessário superar o marxismo. Então, essa questão da história realmente é o maior problema que eu acabei encontrando no final do meu mestrado com os decoloniais, que é essa distorção, essa análise da história das lutas socialistas e das lutas comunistas reduzidas a isso. E depois o que eu vou falar é que eles estão ignorando completamente a questão central, que é o imperialismo, né? Que é os Estados Unidos que impediu essas lutas de terem sido completas. Não foi essa ideia de que como a União Soviética implodiu por conta própria apenas. Também tem que analisar o sistema, tem que analisar a questão
Então, o que eles fazem é muito isso, tudo é 1492, essa é a principal data. O principal problema para os decoloniais é o eurocentrismo, eles focam muito nisso. E como um processo mental ainda, né? Não como um processo concreto. Acaba reduzindo também o eurocentrismo a um problema mental epistemológico. E esse recorte de 1492 não considera os processos que foram feitos depois, não considera uma crítica ao Mignolo, é muita centralização na América Latina, um latino-americano-centrismo, e ignora a África, por exemplo, ignora essa luta anticolonial e todos esses autores que surgiram da África também. Então, não tem debate com esses autores realmente nos textos do Quijano, Mignolo, não tem debate com Amilcar Cabral, apenas brevemente com o Fanon, mas muitos, o Krugman, que criou o neocolonialismo, o Walter Rodney, com como a Europa subdesenvolveu a África, não tem esse debate. Então, eles apagam realmente toda essa tradição anticolonial, principalmente africana, mas também América Latina, e a da América Latina que eu vou trazer daqui a pouco é cubana. Então, é também uma parte da América Latina que foi apagada por esses debates decoloniais, por essas teorias. E eles acabam caindo com essa argumentação na ideia de fim da história, porque se não é possível o comunismo, então a gente só pode reformar ou transformar o capitalismo. Eles não vão declarar isso, né? Porque tanto que também uma substituição da linguagem vai ser o capitalismo ser substituído por colonialidade, por modernidade, por ocidente, e não como o capitalismo ser o problema. Então, para argumentar que o decolonial é contra isso, o decolonial seria quase um anti-ocidental. Então, um problema que falam também é que acabam caindo na ideia de choque de civilizações ali, nesses argumentos do Huntington, que estavam bem presentes mesmo nos anos 90. Então, eles fazem essa crítica à tradição marxista, mas eles mesmos não se colocam na sua própria determinação sociohistórica, né? Que é os anos 90, que foi um período que realmente teve muito afastamento do marxismo. Isso foi hegemônico e eles estão dentro dessa lógica mesmo de descartar o marxismo e suas conquistas também. E deixa eu ver, pode passar. E quando eu estava lendo, né, quando eu comecei essa pesquisa, esse autor mexicano ele já falava, vai chegar um momento que vai chegar uma crise aos decoloniais, porque isso aqui não tem como se sustentar. E começou essa separação mesmo em 2013, com o Ramon Grossfogel, ele saiu do grupo. Aí ele começou a acusar o Mignolo e o Quijano por racismo epistêmico, por apropriação de categorias e debates. Então ele sai do grupo e ele começa, recentemente ele estava pesquisando com Néstor Coan, da Argentina, o marxismo. Então, o Grossfogel se aproxima do marxismo. Isso até é algo que eu quero comparar, essa separação que houve entre o Grossfogel e o Mignolo, porque o Quijano seria como o maior, assim, que influenciou esses dois. Só que o Grossfogel nunca realizou de fato uma autocrítica, então também tem esse problema. E recentemente também já tem um texto no Brasil do Denis Rubo, que é um marxista decolonial, que ele tenta responder ao Grossfogel. Mas eu acho interessante como isso vai aparecendo assim aos poucos e já vai notando-se mesmo essa falha que se começa a aparecer dentro do grupo. Também o grupo perdeu uma certa legitimidade quando apareceu as acusações de assédio, né, do Boaventura de Souza Santos, que foi um texto que saiu, As Paredes da Gaiola de Vidro, de um grupo feminista ali em Portugal. E não sei se vocês sabem que em janeiro de 95, essas estudantes que apresentaram denúncia ao Boaventura de Souza Santos foram processadas por ele. Então, o Boaventura tá solto e está processando as próprias vítimas.
E o que um autor desses textos, eu tinha entrado em contato com ele, ele falou que algumas vezes parece que os decoloniais vão só entrar em crise quando tiver essa lógica de cancelamento mesmo. E realmente isso é notado, que em 2023 começou esse debate, começou a se olhar de uma outra maneira para esse grupo. Então, hoje o que acontece é que muita gente segue utilizando essa lógica decolonial, essa categoria de colonialidade, mas já tenta se diferenciar daquele núcleo inicial. Eu acho que hoje seria o decolonialismo no Brasil, seria isso. Eles não vão estar todo tempo citando Quijano e Mignolo, mas eles vão estar sim usando suas ideias. E esse antimarxismo que eu coloquei. Então, essas seriam como uma segunda, uma terceira etapa, né? Porque o marxismo eles veem que realmente o Quijano focava demais na América Latina, então começa uma ideia de estudos transoceânicos do Atlântico, para ligar a América Latina com a África. Preocupam-se, começa a se preocupar também dessa questão da mercadoria, dessa rota que foi esse espaço, né, de tráfico de recursos naturais, e que também está muito ligada ao Caribe, eles começam a buscar isso, mas ainda também trabalhando nessa rejeição ao marxismo. Então, esse que eu coloco também aqui, esses marxistas decoloniais, que esse Denis Rubo, no Brasil, pesquisador, a Jorissa Aguiar, também é outro nome de uma pesquisadora, eles tentam fazer esse diálogo, tentam colocar aqui um. Mas é isso que para mim parece toda vez, parece que tem que limpar o marxismo para os decoloniais, e não o contrário. Pode passar. Mas quando eu comecei a pesquisar ali em 2021, não era fácil, porque realmente você vinha com essa ideia, eu quero fazer uma crítica aos decoloniais, isso já era vista previamente com maus olhos, né? Então, assim, dentro dos espaços acadêmicos, dentro dos congressos, se tornou, sim, uma teoria muito hegemônica mesmo. E bem difícil realmente foi encontrar essas críticas, apenas essas duas compilações eu tinha encontrado até 2023. Aí, recentemente, começou a sair mais coisas. Ano passado já tinha saído um livro chamado África Vermelha, de um pesquisador da Inglaterra, que já critica os decoloniais também. Eu esqueci de colocar ali, mas é uma boa referência. Esse livro é de 2025, então digamos que esse debate já começou a ser mais aberto a partir de 2025 aqui no Brasil. É, ele toma mais destaque no final de 2025, quando o professor da UNAM, Carlos Aguirre Rojas, ele vai dar uma palestra aqui num grupo zapatista. E ele coloca que os decoloniais realmente são uma forma de colonização também, e que é necessário pensar quem é o inimigo que os decoloniais estão colocando. No final, eles acabam colocando como seu inimigo o marxismo. E o que o Aguirre Rojas fala é que isso está escondendo quem é realmente o inimigo. Então, saiu esse vídeo desse autor, e em janeiro saiu a crítica do Vladimir Safatli sobre a FMI universitária na revista Piauí, né, que acho que foi bem difundido. Começou um debate muito bom graças a esse texto, porque realmente parecia que antes não tinha. Então, ele abre toda uma polêmica muito importante, muito importante. E o que esse texto coloca é que também essas questões de um decolonialismo como um movimento teórico que estabelece um novo paradigma crítico, mas que está repetindo esse colonialismo principalmente dos Estados Unidos. O Safat ele comenta a questão dos Estados Unidos já nesse texto, e a necessidade da sobrevivência de um pensamento crítico, de que tenha cientificidade, também tem que ter essa defesa quando a gente está falando no diálogo com a crítica decolonial, que é a defesa da ciência, porque, como eu apresentei antes, existem práticas anticientíficas dentro do grupo, e esse descarte ad hominem
Por exemplo, eu sei que uma crítica a mim, da minha pesquisa, seria por ser branca, então já é uma desqualificação assim a priori, né, da própria pesquisa, do próprio processo científico. Então, realmente é preocupante essa teoria. E depois saiu outros textos também do Douglas Barros, na Boitempo, e mais dois textos do Silvio Almeida, complementando essa ideia do Vladimir Safato, que eu recomendo muita leitura também. Pode passar. Isso para explicar o campo hoje dos decoloniais, né? O campo dessa crítica que está surgindo. E a minha crítica realmente partiu dessa questão da história. Eu encontrei esse elemento da história, esse elemento problemático da história nos decoloniais. E uma coisa que pergunta ali o Vladimir Safatli é que é principalmente difundido essa teoria desde as universidades estadunidenses, e de fato é. Existe mais recursos para esses autores também, existe mais incentivo à pesquisa para os decoloniais. Então, eu quis também me localizar na própria universidade estadunidense. Foi ali que eu encontrei um avanço na história muito importante no mundo anglófono que está ocorrendo nos últimos anos, de pesquisas, de debate, criticando o colonialismo dos Estados Unidos, criticando a Guerra Fria como uma luta não entre União Soviética e Estados Unidos, mas entre Estados Unidos e Terceiro Mundo. Isso muda a chave do debate, nos coloca sobre outra frente de alguma forma. Então, e esse, é, Gabriel Rockhill é um pesquisador que recentemente traduziu Quem Paga os Papéis do Marxismo Ocidental, que é localizando qual foi o financiamento do marxismo ocidental, principalmente ali da Escola de Frankfurt, porque essa é uma questão desses textos também. Esse Michael Parente é um autor dos Estados Unidos também muito bom, pesquisador que tem um debate, que tem uma fala muito boa e coloca a CIA como agência colonizadora também. Então, que deve ser analisada teoricamente, a CIA precisa ser analisada teoricamente. Então, se a CIA está financiando certos grupos, é necessário essa análise. Mas um problema, por exemplo, desse texto é que acaba caindo muito somente nesse descarte, né? Desse descarte de que se foi financiado de alguma forma pelos Estados Unidos tem que ser descartado. E é preciso ter esse cuidado também, nesse texto do Rockhill. O Domenico Losurdo, ele abriu também, de alguma forma, esse debate intelectual sobre a análise, né, das lutas sociais, da história da esquerda. O Losurdo realmente é muito bom nisso. Para mim, tem problemas com esse texto, o marxismo ocidental, acaba também havendo um certo descarte muito rápido de certos pensadores e teorias, mas ele conseguiu abrir um pouco esse debate, abrir o debate da importância de como a gente faz a nossa análise das lutas comunistas do século XX, se descartando elas completamente, se não analisando o elemento do imperialismo. Então, pode passar. Então, com esses debates, eu encontrei também esses textos históricos e muito apagamento da história mesmo, que está tentando ser recuperada com essa bibliografia. A bibliografia dentro dos Estados Unidos sobre o genocídio indígena também foi crescendo muito. A análise da ocupação do território que era o México também, da marcha para o oeste, da importância de olhar isso, de olhar os Estados Unidos. Eu me surpreendi que eu não conhecia o genocídio na Guatemala, nos anos 50, quando fizeram um golpe contra um presidente de centro-esquerda, financiado pelos Estados Unidos. Eu me surpreendi também com o livro Método Jacarta, do extermínio que houve na Indonésia de mais de 2 milhões de comunistas.
Foi um extermínio comunista, sim, porque ali havia o maior partido comunista depois da China na Ásia. Então, são textos, são histórias que vêm aparecendo nos últimos anos que são crescentes de apontar essa questão dos Estados Unidos, da gente olhar para os Estados Unidos e já não olhar tanto mais para a Europa. A Europa já foi descartada pelo MCZ em 1958, que a gente precisa superar a Europa. Então, o marxismo teve avanços na análise do eurocentrismo. Tem o Samir Amin também, que é um grande teórico, que já desenvolveu muito sobre isso. Então, o que eu notei no final dessa minha pesquisa foi isso. Cadê os Estados Unidos dentro de uma teoria que se propõe a explicar a América Latina? Eles estão se propondo a ser uma teoria da América Latina e não colocam os Estados Unidos. Então, eu comecei a olhar para esse lado. Aí fui olhar nos textos do Quijano, pós-90, ali, com a caída do Muro de Berlim, ele vai fazer uma análise da esquerda e não cita a palavra Estados Unidos, não tem a palavra ali, é o problema da esquerda que implodiu por conta própria. Então é isso que segue a linha da crítica do Losurdo também, dessa ideia de descartar esse elemento tão central que é o imperialismo. E é o que acaba caindo essa ideia de colonialidade, uma substituição do imperialismo mesmo. E após isso, nessa questão da história, foi quando eu comecei a olhar o descarte do imperialismo dos Estados Unidos também descarta um grande elemento central da história da América Latina, que é Cuba. Então, muitas vezes eu já ouvi isso dentro de espaços marxistas, que o pensamento marxista cubano pós-revolução foi muito ortodoxo, que não teve muitos avanços. E é muito triste, porque eu acho que as pessoas não conhecem o Roberto Fernandes Retamar, que é um gigante, um marxista gigante, que foi presidente de Casa das Américas, que é o maior centro cultural que liga a América Latina com os outros continentes, com a África, com a Ásia. Ele trabalhou ali por décadas, desde que a Haide Santeria saiu da presidência, que foi quem criou a Casa das Américas ali nos anos 60, justamente pós Revolução Cubana. Aí entra Roberto Fernandes Retamar. E ele foi um poeta, ele era um poeta. Essa é a descrição dele. Ele escrevia poesia, mas também ele foi crítico literário e ele é um filósofo marxista, martiano, muito grande, muito grande. Ele tem uma bibliografia extensa que é muito desconhecida no Brasil. Então eu comecei a buscar essa crítica a partir dele, porque ele está falando de anticolonialismo. Ele está adotando essa perspectiva de anticolonialismo a partir da Revolução Cubana. Então, ele faz essa crítica aos intelectuais, o Retamar. Ele fala, faz uma crítica diretamente àqueles que estão preocupados sim com os nossos problemas, mas que ainda estão mantendo uma certa atitude colonialista. Então, ali nos anos 70, ele está debatendo contra os críticos à Revolução Cubana, principalmente o caso Padilha, que aconteceu em 1970, quando foi preso um poeta, foi preso pelo pelo governo de Cuba, mas ele foi preso, ficou 30 dias na prisão e depois foi solto, porque por agitação contra-revolucionária. E nisso, o grupo de intelectuais que antes apoiava a Revolução Cubana se separa. Simone de Beauvoir, o Vargas Llosa, que naquela época era um pouco de esquerda e com isso vai se divergindo da Revolução Cubana. Então, acaba sendo um divisor mesmo da intelectualidade, daqueles que se colocam ao lado da Revolução Cubana e ao lado das medidas que são adotadas, inclusive essas medidas repressivas, e aqueles que fazem já uma crítica, o descarte a toda a Revolução Cubana por causa dessas questões. Então, ele vai colocar, o Itamar vai colocar que essa desqualificação da Revolução Cubana também é um descarte da própria América Latina, porque a Revolução Cubana está representando a ideia da América Latina unificada, uma ideia da América Latina como projeto.
Então, o que ele faz no texto chamado Caliban, que é talvez o seu maior texto, a maior referência, que eu recomendo muitíssimo, é fazer uma contraposição entre Próspero e Caliban. Caliban é um personagem de uma peça de teatro do Shakespeare, A Tempestade, que Próspero era um príncipe, um monarca, que acabam exilando ele numa ilha, e nessa ilha ele existia já uma pessoa originária dali, que era o Caliban. Então, o que Próspero faz é colonizar o Caliban e ensinar para o Caliban a própria língua. E é com a própria língua aprendida pelo seu colonizador que o Caliban vai quebrar as correntes. Então, através dessa absorção do próprio. Então, nessa questão de eurocentrismo, o que a teoria decolonial descarta é que a América Latina também é ocidental. A América Latina também absorveu é, das lutas, das teorias que se formaram também na Europa. Então, o que tenta trazer essa dialética Próspero-Caliban do Retamar é isso, essa como o Caliban também é uma apropriação de Próspero. E o Retamar vai colocar que o Caliban é representado pela América Latina e Próspero é os Estados Unidos. Então, o nosso entendimento como povo latino-americano também parte do entendimento dos Estados Unidos como um estado que cresceu tanto junto com o processo de colonização da Europa, mas que depois se coloca como uma contraposição da América Latina, nesse mesmo espaço continental. Então, e ele faz isso, o Retamar fala que seu próprio pensamento mudou, ele teve esse giro, como se fosse giro decolonial, com a Revolução Cubana. Foi preciso a Revolução Cubana para uma nova realidade objetiva para tu ter transformado essas ideias, transformado essas categorias. Então, o próprio pensamento do Retamar já é um antidecolonial porque está se colocando a isso. Ele não vai colocar que ele teve sua própria descolonização anterior à Revolução Cubana, não. Foi preciso a Revolução Cubana para que ele entendesse esses processos. Então, não é uma questão de seguir os passos, um etapismo de como foi a luta em Cuba, mas é entender que Cuba teve uma revolução bem-sucedida e nós não. Todo o resto da América Latina a gente teve revoluções fracassadas. E o nosso pensamento latino-americano tem que entender isso, tem que entender esse processo que a gente também tentou seguir os passos da Revolução Cubana e a gente não conseguiu, né? Então, é muito importante olhar tanto para a Revolução dentro desse período de 1959, quanto a construção posterior que é, por exemplo, o pensamento de Retamar, que é o pensamento do Fidel também, que agora está sendo recuperado como um pensamento completamente anticolonizador, porque o Fidel se encontrava com Malcolm X, se encontrava com pensadores do pensamento negro em 1961. Então, eu vou trazer depois algumas coisas de Cuba que apontam essa distorção realmente que é descartar o marxismo como eurocêntrico, como limitado para entender a questão colonial. Então, me baseando em Retamar, eu coloco que o anticolonialismo é uma tradição que se enraiza no marxismo. Então, a gente tem o anticolonialismo africano e esse anticolonialismo latino-americano está baseado nessa questão cubana também, principalmente. Pode passar. Então, e é exatamente isso que vai fazer Retamar, que é fazer essa contraposição entre América e Estados Unidos. Em primeiro lugar, ele vai colocar que existe sim uma concepção de América Latina. Isso é muito importante porque umas vezes, não se pode falar de uma unidade latino-americana porque aqui existem indígenas, aqui existem negros.
E o que vai fazer retamar é recuperar o pensamento de José Martí, que José Martí, no século XIX, já está falando de uma unidade latino-americana. Porque a unidade latino-americana funciona como projeto, não funciona como algo finalizado. E esse projeto foi defendido pela Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana, a maior base da Revolução Cubana é José Martí. É o apóstolo, o libertador de Cuba é José Martí. José Martí já está falando em 1898 que o inimigo principal é os Estados Unidos da América. Então, há mais de 150 anos quase, ele já falava sobre isso. Martí viveu nos Estados Unidos, ele viu o que estava acontecendo com as pessoas negras naquela época, e ele começou a falar: isso é uma oposição do que é o ser latino-americano, que o ser latino-americano, isso também baseia muito o pensamento de Retamar no Darcy Ribeiro, que o ser latino-americano é um mestiço. Então, uma, e isso é um debate bem polêmico, né? Porque algumas vezes os decoloniais vão colocar muito a centralização do indígena, a centralização da África, e o que coloca José Martí, Retamar e, que a gente, e Darcy Ribeiro, que a gente, como América Latina, a gente já não é mais África, a gente não é só América originária, a gente é essa mistura, então a gente também é ocidental. Então a gente não pode descartar esses avanços que são considerados ocidentais. Então, a Revolução Cubana, o que às vezes também é esquecido, é que ela também está baseada na Revolução do Haiti, né? E foi o primeiro que se independizou na América Latina e ainda acabou com a escravidão. Então, o Haiti foi uma revolução, assim, muito, muito importante. E esse pensamento caribenho está em diálogo entre si. Então, o fato da Revolução Cubana ser o processo essencial analisado aqui é também por uma questão material, porque Cuba está do lado dos Estados Unidos. É uma ilha que você está lá, você olha, você vê Miami. E isso causa uma certa virtude epistêmica, uma certa forma. Essa é uma ideia do Martim Cortés, que Cuba se adiantou aos problemas que a humanidade iria enfrentar depois. Isso é o que fala Retamar, que José Martí está vendo esse problema no fim do século XIX, que é o imperialismo. Então, essa luta anti-imperial é central nessa análise do Caribe, que teve todo o sistema de plantation e toda a história cubana no século XIX, desde o início já é relacionada aos Estados Unidos. O próprio fim da escravidão em Cuba depende da luta da Guerra Civil dos Estados Unidos. Então, como analisar o racismo na América Latina sem analisar isso? Então, o que faz Retamar é que ele localiza o pensamento de José Martí ao lado daqueles pensadores do terceiro mundo. Que ele coloca que o Martí está mais próximo de Ho Chi Minh do que dos autores do seu tempo, porque o problema concreto que ele está pensando é um problema atual, é um problema contemporâneo, que é os Estados Unidos. E isso Cuba absorveu toda essa ideia de latino-americanidade, dessa ideia desse projeto que é iniciado com Simão Bolívar. Então, algumas vezes também são descartados os independentistas da América Latina por não ter sido suficiente a descolonização, né? Mas se esquece do fato de que a gente teve uma independência com a Europa. A gente é país há mais de 150 anos. Então, o Brasil é Brasil, a América Latina já é América Latina, com todas as suas particularidades. E dentro dessa ideia, o Retamar está colocando realmente todos os países, não importa se o país só fala espanhol ou português, ele está colocando também o Suriname, também está colocando o Caribe. Então, a gente tem todo esse aporte do Fanon, que vinha do Caribe, do MCZer. Então, como tudo isso se configura como um pensamento latino-americano e caribenho, né? Claro, que é da onde está bebendo essa fonte, da onde vem essa ideia também próspero, Calibã, essa contraposição vem do Caribe também.
E algo que eu notei ali apresentando em Cuba, na Tricontinental, é que realmente parece um absurdo essa teoria, porque ali existe anti-imperialismo. Cuba é anti-imperialista, é soberana. Então, eu fui encontrando com esses fatos, com esses dados empíricos, históricos concretos que desmentem a ideia de que o marxismo não foi suficiente, de que o marxismo não foi anticolonial. Ali, para começar, a tradução do Fanon na América Latina foi indicada pelo Che Guevara. Quando encontrei essa informação, eu fiquei maravilhada. O próprio Che lutou no Congo. Como vão me falar que o marxismo é eurocêntrico quando o Che lutou no Congo? É um apagamento assim muito forte, realmente é um apagamento histórico do que fala Michael Parente da nossa história, porque se esquece disso, se esquece que Cuba acabou com o apartheid na África do Sul, porque lutou ao lado de Angola. O Nelson Mandela, quando foi solto em 1991, foi em Cuba agradecer aos cubanos. Foi uma luta voluntária também. Crianças que foram resgatadas na África para ter sua educação completa financiada por Cuba. Isso também aconteceu, na Etiópia, aconteceu na Argélia. Crianças órfãos de guerra, né? Elas foram levadas para algumas ilhas aí de Cuba, recebiam educação completa. Desde que quando terminasse, elas tinham que voltar ao seu país. Essa era sempre a única restrição colocada por Cuba, que eles voltassem ao seu país e aplicassem os conhecimentos que eles ganharam aí na ilha, que a maioria dos conhecimentos era relacionada à saúde, porque Cuba é um maior exemplo de saúde da América Latina, tem a maior taxa de médico do mundo, né? Então, essas questões foram muito fortes, essa política externa internacionalista cubana, uma política externa que sempre foi solidária, que é exatamente isso, é baseado nessa síntese entre José Martí e o marxismo. É isso que representa Cuba. Então, Cuba ajudou a libertar a África, Cuba libertou Angola, Cuba libertou Guiné-Bissau, Argélia, ajudou com todos esses processos, processo da Burkina Faso, com Thomas Sankara, que é outro pensador marxista gigante, muitas vezes apagado também pela teoria decolonial. Foi um dos poucos países que esteve ativamente lutando pela causa palestina desde os anos 60. Cuba já reivindicava essa bandeira. Essa tricontinental que eu comentei que ocorreu, como um pensamento que se diz descolonizador vai ignorar a tricontinental, que foi um encontro entre os três povos, menos Europa e Estados Unidos. É muita história que traz Cuba, é muitos fatos, é muito rica realmente. E esses processos teóricos, essa teoria ainda sobre a Revolução Cubana, sobre essa política externa internacionalista, que é baseada no pensamento do Che também, ainda está sendo desenvolvida. Agora é realmente que estão começando a colocar a questão do Fidel com o anticolonialismo. Então, é um processo muito rico que não pode ser descartado dessa forma, como eurocêntrico. É, então é isso que eu queria trazer realmente essa ideia de descolonização dos Estados Unidos. Vai trazer Martí, Fidel, Che, Cabral, Maurice Bishop, que foi um comunista marxista que tentou fazer a revolução em Granada, uma ilha bem pequena no Caribe. Também tem um pensamento incrível, foi ali nos anos 80 mesmo, quando acham que o marxismo já estava retrocedendo em outro espaço, porque essa é a questão, né? Se você olha com essa chave Estados Unidos, União Soviética para a Guerra Fria, você não vê esses processos. Que os anos 80 também foi anos de muita luta, anos que estavam tentando ainda fazer a revolução. Então, eu acho que não. Tinha mais uma palavra que não está aparecendo ali, mas eu coloco. Por último, uma coisa que eu queria colocar é uma que seria diferente anticolonialismo de antiimperialismo. Algumas vezes eu utilizo essas ideias como iguais, mas o antiimperialismo seria mais específico dessa formação dos Estados Unidos em 1898, quando inicia essa disputa imperialista que está analisando Lenin também. Então, Lenin, quando começa o imperialismo, estágio superior do capitalismo, ele vai colocar que um dos primeiros
fatos históricos que são dessa nova configuração é a Guerra Hispano-Americana, que foi quando Cuba lutava pela sua independência, né, contra a Espanha e acabou virando colônia dos Estados Unidos, né? Foi anexada por uma desculpa dos Estados Unidos ali que entrou em guerra contra a Espanha e acabou anexando Cuba. E era o que justamente denunciava José Martí, o que justamente defendia José Martí que podia acontecer se a América Latina não se unisse e que ia continuar acontecendo enquanto a América Latina não fosse uma unidade para se formar como um contraponto aos Estados Unidos, eles iriam estar nos dividindo. Então, o anti-imperialismo entra mais dentro dessa ideia de Estados Unidos, de 1890, como um inimigo principal. Então, tem essa centralidade, sim, dos Estados Unidos, mas o anticolonialismo contempla de uma forma mais geral também, que foi as lutas da África contra as colônias europeias. Hoje a gente também não pode descartar o eurocentrismo por olhar a França quase entrando em guerra com o Irã. Nota-se que ainda, obviamente, existe esse processo de dominação, essa tentativa de dominação. E claro que Israel também, né? Israel entra aqui como uma certa forma de filho e pai dos Estados Unidos, porque absorve tanto desse quanto influencia, né? E essa ideia de inimigo principal não significa que não há ação por outras potências, mas que essas também são frutos de contradições do próprio imperialismo. Então, a França também está submetida aos Estados Unidos, a Europa está submetida aos Estados Unidos de alguma forma, e que isso teve essa mudança com os anos 90. Então, Então é isso que eu comecei a trabalhar e realmente, e Cuba aponta já esse oposto dos Estados Unidos. Cuba, o processo de Revolução Cubana se colocou como essa forma de anticolonialismo e de anti-imperialismo. Então, a ideia de que tem que rejeitar o marxismo, que o marxismo seria igual que o liberalismo, vem a pergunta de por que então Cuba tem a maior taxa de médicos do mundo, se são iguais. Como Cuba aponta essa oposição aos Estados Unidos até moral, realmente moral e ética, da maior taxa de médicos do mundo, de Cuba, enquanto os Estados Unidos ocorreu uma deterioração burguesa moral tão forte que hoje a gente vê no caso Epstein. Então, o próprio caso Epstein ser olhado dentro dessa análise colonial também. E Lenin já falava, no imperialismo que poderia existir um parasitismo dentro da burguesia que seria muito mais forte ainda. Então, o que a gente vê dessas relações da CIA, dessas relações do caso Epstein, também são explicadas pelo materialismo histórico. Então, não é uma questão de teoria de conspiração, mas realmente a análise disso. E a análise disso observando essa ideia de que o comunismo não funciona, quando a gente já tem o processo cubano como exemplo. Então, pode passar. Então, eu cheguei meio que a essa pergunta. Precisamos descolonizar o decolonial? Porque se a gente olha para a nossa situação hoje, para a nossa conjuntura histórica hoje, o que essa teoria na questão prática está fazendo? Essa ideia de olhar somente para a Europa tem esse efeito, que acaba ignorando os Estados Unidos, acaba ignorando o seu papel ali como narcoterrorista, como inimigo da América Latina. O que eles fazem também é descartar processos que ocorrem hoje em dia porque são processos de governo, são processos a partir do Estado. O Quijano, no final de sua vida, caía em umas lógicas anarquistas ali. Então, se você descarta, por exemplo, Burkina Faso, eu coloquei ali o presidente Ibrahim Traoré, também não havia nenhum movimento, não há nenhum movimento contra o sequestro do Maduro, a defesa do Maduro. O Ibrahim Traoré, por exemplo, recentemente fechou na Burkina Faso, e o Ibrahim Traoré ele segue os passos de Thomas Sankara, que está ali com o Fidel. O Ibrahim ele fechou os outros partidos, ele proibiu outros partidos na Burkina Faso,
porque ali a militarização é muito grande, eles realmente correm o risco de uma guerra civil. Então, se a teoria decolonial tem essa perspectiva quase anti-Estado, ela acaba ignorando esses processos de descolonização que está ocorrendo na própria África hoje. Então, é a revolução ali do Mali, é a revolução de Burkina Faso, e, e é isso. Como eles vão analisar essa questão? Como eles vão analisar Cuba e Venezuela quando eles têm esse descarte do marxismo? Quando eles vão colocar somente da questão colonial, somente da questão eurocêntrica. O caso Epstein, que eu já comentei também, uma boa parte do decolonialismo tem um enraizamento, tem pesquisas feministas e não se nota uma denúncia, assim como nos próprios movimentos, não é trazido como central o caso Epstein. E se a gente olha para os Estados Unidos como inimigo principal, acaba chegando nisso, acaba chegando que isso pode ser um elemento unificador de todas as lutas. Porque eu acho que esse é o principal problema que causa o decolonialismo, é esse divisor de lutas, essa separação em diferentes grupos, como se a realidade fosse separada realmente em caixinhas, e com a própria teoria eles acabam fazendo isso. Então hoje a gente vê a esquerda muito dividida, os movimentos muito divididos, sem uma articulação, sem um projeto histórico no horizonte. Isso é muito importante, porque se eles vêm com essa ideia de fim da história, estão rejeitando uma ideia de projeto mesmo, de que é possível mudar para um outro tipo de sociedade, para um outro tipo de sistema. Então, é isso. O fascismo de hoje que a gente vê com o imperialismo dos Estados Unidos e com o sionismo de Israel, acaba sendo reduzido mesmo com algo discursivo. Isso é muito problemático. Pode passar. E é isso. Eu queria deixar a minha mais forte recomendação de ler Fernandes Retamar e deixei como referência esses textos. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Aline, pela sua exposição, muito consistente e abrilhanta nosso sábado pela manhã. Antes de passar algumas colocações e perguntas que serão realizadas, eu queria colocar que nós temos hoje, Aline, pessoas de Curitiba, Joinville, Gurupi, Fortaleza, Tocantins. Joinville tem bastante gente aqui. Deixa eu ver quem mais. Niterói, Nova Lima, Paranaguá, Rio de Janeiro, Contagem, São Paulo, Umuarama e Vila Velha. Tem uma boa participação de pessoas de todo o Brasil. Eu queria abrir para quem quisesse fazer algumas perguntas e colocações. Nós temos aqui, acho que duas colocações do Alcinei, que diz: pesquisadora Aline Andrade, uma inspiração, uma esperançosa na luta anticolonial. É preciso fortalecer os debates e buscar revelar, a partir da visão crítica, as determinações hegemônicas da cultura neocolonial. É preciso trazer o aprofundamento teórico-metodológico crítico para compreender além do que se revela nos fenômenos socioculturais hegemônicos contra o sul global. Em destaque em sua pesquisa no âmbito da América Latina. Que momento de inquietações, o TEP à frente abordando temáticas relevantes para nosso tempo. Obrigado, Aline, por hoje. Queria também registrar a presença aqui do nosso amigo Antônio Dias, lá do Piauí, também um parceiro que também trabalha com a gente aqui em algumas vezes. A Silvana escreve: excelente, uma delícia, um prestígio assistir sua aula. Obrigada por compartilhar conosco. Suzano, região metropolitana de São Paulo, mas estudo na UFABC, ABC. Antônio Dias, no Piauí. O Zuenir coloca que, em termos globais, como você avalia a posição da República Brasileira
quanto às posturas estadunidenses em face de outros países. Não me restringe às guerras entre Israel e Palestina ou Rússia e Ucrânia. Qual é, na sua opinião, a margem para a adoção de um pensamento coerente com as nossas experiências históricas? Pode responder, Jaline. Essa é uma questão que hoje, né? Agora, recentemente, a gente está começando a adotar uma postura, o governo do Brasil está começando a falar no risco de invasão, né? Então, eu acho que isso já devia ter sido tomado há muito tempo. Se a gente já tivesse essa ideia de Estados Unidos como inimigo principal, a gente teria adotado posições defensivas já há muito tempo, e agora a gente está vendo que a gente está com o Paraguai militarizado. O Paraguai está recebendo soldados dos Estados Unidos. A Patagônia está ocupada, então a Argentina também já é um problema muito grande. Venezuela também, a invasão da Venezuela é outro problema que agora acaba tendo uma relação quase neocolonial com os Estados Unidos, é o que está acontecendo lá. E eu vejo o Brasil ainda realmente atrasado nesse debate. Eu critico o governo porque a gente já devia ter tomado uma posição defensiva de guerra já há muito tempo. E a gente está realmente vulnerável a isso, como a gente recentemente viu com a tentativa de colocar como narcoterroristas, né? Os grupos os narcos. É o que aconteceu aqui no México também. Isso acaba justificando a intervenção. É realmente muito difícil. A gente tem que começar a adotar uma postura mais forte, realmente, como país, como nação, como exemplo que o Brasil é, que eu venho das relações internacionais, né? O Brasil sempre foi um exemplo de à frente e a gente agora, a Palestina não foi defendida minimamente pelo Brasil nos últimos anos. A questão da Palestina foi mal tocada e hoje a gente vê que o que aconteceu na Palestina permitiu esse genocídio, permitiu com que essas potências adotassem hoje essas posturas, que não existe mais lei internacional. Então, a gente não ter denunciado a Palestina, para mim, é vergonhoso. E é o que a gente vê com Cuba também. Algumas vezes é algum pronunciamento aqui, uma breve ajuda, apenas uma breve ajuda que eu vi, mas não está sendo denunciado a questão de Cuba e do genocídio. Então, eu vejo como um problema muito grande. A Eunice Montanari está dizendo que a chave Pix aparece como inválida. Depois dá uma Pois é, olhadinha. eu peguei essa chave no Instagram do Movimento de Solidariedade de José Marti. Eu não sei o que eu faço, então, se eu coloco então Você, o meu você, Pix. pô, se quiser passar depois, eu passo para todos. Não pode ser, aham. Pessoal, estou vendo aqui que temos 51 pessoas, mas tem 40 inscrições lá no formulário. Por favor, quem ainda não se inscreveu, coloque o seu nome lá, que depois eu passo esse Pix nessa lista também. Elanx David, excelente análise crítica e explanada. Mais alguém queria se inscrever para fazer alguma pergunta? Professora Maria de Fátima, por favor. Eu quero fazer alguns apontamentos. Na quinta-feira, na aula inaugural do programa, a professora Lia Pinheiro Barbosa fez uma fala, uma conferência sobre o pensamento crítico latino-americano. E, ao final, eu também fiz uma pergunta sobre os estudos decoloniais, como ela via. Não houve tempo para nós aprofundarmos os debates, e eu entendo que o seminário de hoje colabora com a aula inaugural de quinta-feira e nos traz esclarecimentos sobre essa abordagem, sobre essa teoria do decolonialidade. Agora, algumas teses dessa teoria não são
especialmente novas. A tese do fim da história, a tese de um ataque ao eurocentrismo, portanto, a uma tradição que tem a ver das relações da América Latina com a Europa, com esse complexo histórico-geográfico que vai até o Oriente, a África, que é ignorado, não é? A tese de que a materialidade não é importante para pensarmos os nossos problemas, que nós partimos de conceitos, os interesses de intelectuais ligados à decolonialidade e suas situações em universidades da América Latina, foi hoje nos apresentado por Aline. Abrimos aqui no TEP esse debate, até porque temos pesquisas em andamento que têm como escopo a América Latina, e nós também entendemos que a educação, seja ela formal ou não, escolar ou não, ela não está isolada dessas problemáticas maiores. Então, eu diria que, além das teses do fim da história, de que as ideias vêm primeiro do que a materialidade, de que carta contribuições que vêm desde a Grécia clássica até ao pensamento crítico europeu, a luta dos trabalhadores, é muito problemática, como a Aline nos apresentou. Além do mais, como essa teoria pega numa outra vertente, que tudo se resolve pela comunicação, tudo se resolve pela linguagem, aí as lutas não são importantes e a história não é importante. É um movimento que pega realmente outros que ficaram aí no meio do caminho, ou nem tanto, e que agora se enfeixam ali no estudo. A questão que se coloca para nós pesquisadores, é que isso nos obriga a estudar. E eu quero parabenizá-la pela preparação desta sua fala, Aline, pelas recomendações que você faz de leituras que, na verdade, são desafios para todos nós. Então, eu, juntamente com Kiko, que meditamos por onde nós começamos, são tantos os temas que nos provocam, e eu disse para Kiko, vamos começar por uma questão central hoje nas pesquisas, que é uma questão teórica, que é uma questão política e que é um desafio para todos nós, educadores e pesquisadores da educação brasileira. E eu reconheço, assim, a sua síntese e o grau avançado, quero aqui dizer do grau avançado dos seus estudos e dos seus posicionamentos políticos. Então, eu só tenho a agradecer, Aline. Mais do que fazer perguntas, ficam para outro momento, mais do que fazer perguntas, você nos desafia. E é isso que o TEP também se propõe a fazer nos sábados. Nos abre um leque de questões, nos traz contribuições e apontamentos de autores e nos deixa aí recomendações de leitura. Entendo que a sua contribuição é muito grande a este grupo. Então, eu quero agradecer e dizer que este ano de 2026 se apresenta realmente muito trabalhoso para nós, em todos os sentidos. Muito trabalhoso, porque nos obriga a posições políticas, a posições teóricas, e tudo isso dá muito trabalho e nos mobiliza. Eu agradeço, desejo um bom retorno a Cuba
e desejo que você eh, tenha voz na Claxo, tenha voz em eventos que pensam a América Latina, pensam o mundo hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço. Muito tempo eu queria trazer essa síntese, então estou muito feliz. E realmente é bom estar entre camaradas, entre companheiros, que a gente sabe que nossa luta teórica é política, né? Então a gente. Lógico, lógico, isso mesmo. Aline, Rico, a Elisete ali, ela achou a chave Pix e testou e está dando certo. Essa última que eu mandei, né? Aham. Eu tinha colocado 6, eu olhei agora. Estava faltando o número um aqui, depois do 34, 131, estava 3413. Aham. E vou deixar meu e-mail ali no grupo também, Tá, porque joia? o Caliban é um texto disponível, mas alguns do Retamar é mais difícil de conseguir. Já está o e-mail da Aline ali. Esse vídeo vai estar salvo na nossa página, né? Visto que hoje ainda eu coloco para que todos aqueles que não participaram totalmente, como o professor Antônio Dias, né, que chegou no final, estava fazendo orientação, depois poderá assistir. Então, Aline, queria te agradecer e te dar a possibilidade de dar últimas palavras para nós concluirmos o nosso trabalho de hoje. Gostaria de fazer mais alguma colocação, Aline? Ah, não, é mais agradecer mesmo. Eu sou jovem pesquisadora, né? Estou no primeiro ano de doutorado, falta ainda 3. Então, esse espaço para mim crescer, para mim aprender, para mim entender da minha síntese também e ir processando, eu fico realmente muito feliz. Eu agradeço a todo mundo que pôde vir, agradeço a todo mundo que pode ajudar também. E vamos apoiar Cuba. E é isso. Vamos trazer a sua tese aqui, né, professor, para ela expor a sua tese daqui a algum tempo, né? Assim que você findar o seu doutorado. Então, queria agradecer a todos. Aline, mais uma vez, lá no México, desde as 6 horas da manhã, né? Já estamos trabalhando juntos aqui. E à sua disposição, né, de se apresentar e fazer sua síntese do seu trabalho. Então, agradeço a todos e desejo um excelente final de semana e esperamos você novamente aqui uma vez, Aline. Muito obrigado a todos, tenham um excelente final de semana. forte Obrigada. abraço. Sigamos estudando na luta. Na luta, Abraço a tchau, tchau. todos, abraço, Aline. Muito Abraço. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Já parou a gravação, Kiko? Eu vou parar agora.